Você sabe qual a diferença entre suicídio e comportamentos suicidas? Quais são os tipos de suicídios? Olá, eu sou Francisca Vieira, sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a diferença que existe entre o suicídio e o comportamento suicidas. Dentro desses comportamentos suicidas, eu posso trazer para você o comportamento autolesivo, a ideação suicida, a tentativa de suicídio. O comportamento autolesivo refere-se a ações que produzem danos diretamente ao indivíduo, sem a intenção de morrer, sem a intenção de se suicidar. E esse comportamento, ele deve se enquadrar em alguns critérios. Por exemplo, ausência de intenção de suicidar-se. A pessoa, ela se autolesiona, mas ela não quer se suicidar. Deve ser intencional e não acidental. Deve ser uma ação direta, sem outros passos entre o ato e a lesão, como danos provocados pelo uso de drogas e álcools, por exemplo. Não inclui comportamentos socialmente aceitos, por exemplo, pessoas que usam piercing, pessoas que usam muitas tatuagens, né? E deve levar a um grau moderado da lesão. Normalmente são cortes muito superficiais na pele e deve se distinguir de outras lesões associadas a transtornos de desenvolvimento. A autolesão, ela pode envolver cortes entre braços, pernas, barrigas e outras partes do corpo. Em geral, são partes que têm facilidade de serem escondidas, né? Além de queimaduras, mordidas, arrancar cabelos, arrancar unha, tem vários comportamentos, tem várias formas da pessoa se autolesionar, né? Mas esses são os mais comuns. A autolesão costuma estar acompanhada de um aumento de tensão considerada muitas vezes como insuportável e com grande desejo por se mutilar, sendo que as motivações para realizar o ato podem envolver desde a autopunição, a pessoa ela quer se punir por alguma coisa, ela quer se castigar por alguma coisa, passando pela redução da tensão, pela melhoria do humor e a distração de efeitos intoleráveis. Às vezes a pessoa está com uma dor que para ela é insuportável, né? Ela não consegue dar conta daquilo, e a dor física ocasionada pela lesão normalmente é uma forma de ela aliviar essa tensão. Enquanto a ideação suicida, né, ela refere-se a ideias e pensamentos sobre morte, ou estar morto, ou se suicidar. Pode abarcar um grande amplo campo do pensamento que pode se apresentar de diversas maneiras, né? E muitas pessoas já pensaram em suicídio em algum momento de sua vida, mas que não chegaram a cometer, a planejar um suicídio propriamente dito, né? Elas pensam, mas elas não levam aquele plano em ação. É apenas uma forma que elas têm de visualizar essa morte, de se pensar como estando morto, né? E porém, alguns estudos mostram que a ideação suicida, ela pode estar associada ao maior risco de tentar o suicídio, né? Porque a pessoa fica com aquela ideia fixa, né? Meio que obsessiva pela morte, né? E quanto maior a frequência desses pensamentos e ideias sobre morte e querer estar morto, maior é o risco, né? E essas maneiras que a pessoa encontra de mostrar esse pensamento, essa ideação, nós podemos ver algumas dicas que essa pessoa traz. Por exemplo, desejo de morrer, né? Então a pessoa traz na sua fala, não vale a pena viver, eu deveria estar morto. A representação suicida, né? É uma outra maneira. Então a pessoa traz na sua fala, eu me imagino morto, né? A pessoa se percebe dentro de um velório, a pessoa sendo enterrada.
Tem ideação suicida, sim, o planejamento da ação é uma outra maneira, né, da ideação suicida estar presente. Vou me matar, não sei mais, não sei como, mas eu vou me matar. Então, tem a ideação suicida com o planejamento específico, que é quando a pessoa pensa, planeja, ela começa a ter uma ação, né? Então, quais são os exemplos da pessoa estar trazendo isso? Vou me matar de qualquer jeito, com medicamento, ou enforcado, com alguma outra forma de suicídio, né? Então, já a tentativa do suicídio, ele é um comportamento autolesivo com um desfecho não fatal, no qual há algumas evidências de que o indivíduo tinha a intenção, em algum grau, em algum nível, de se suicidar. E as tentativas de suicídio podem ocorrer de maneiras bastante diversas, né? Sendo algumas planejadas com cuidado, enquanto outras são feitas de maneiras impulsivas. E é necessário considerar duas grandes dimensões dentro do comportamento do suicida, né? A primeira diz respeito ao grau de letalidade ou dano resultado da tentativa de suicídio, né? Às vezes a pessoa já tentou. Quais são os danos que ficou na vida dessa pessoa? Ou seja, o grau de letalidade pode ser considerado como nível de perigo à vida resultante de uma autolesão. Essa pessoa ela pode ficar com sequelas, né, dentro dessa tentativa de suicídio. Né? A segunda relaciona-se com a intenção de morrer e a avaliação do grau de preparação, desejo de morrer versus desejo de viver e a chance de descobertas da tentativa. Porque muitas vezes a pessoa tenta, mas a família não sabe, né? Então, assim, com várias tentativas é que alguém da família descobre, ou a própria pessoa ela sente essa necessidade de falar para a família como um pedido de ajuda. Então, por isso que é muito importante a gente não desprezar quando a pessoa traz uma conversa sobre essa questão que tentou, que pretende tentar se suicidar. O outro aspecto comum no comportamento suicida é a repetição. Alguns indivíduos podem tentar suicídio diversas vezes e a prevenção dessas repetições é de grande importância para aqueles que trabalham com essa temática. É sempre bom a gente estar atento. Então eu vou ficando por aqui, eu encontro você no próximo vídeo. Até já então.